Olá! Hoje vai ser sobre estrias, hein? Chama o pessoal aí. Toda semana eu tô dando aula, gente. Isso é inclusão, tá? Inclusão social. Quando mundo fala de inclusão social, eu exerço todo o que eu posso para favorecer a inclusão social. Quem não pode pagar tudo. Diversidade é isso. Traz o pessoal. Traz o pessoal aí para assistir a aula sobre estrias. Vou falar tudo sobre estrias. Hoje, toda segunda-feira, aula gratuita, meio-dia e 30 aqui no nosso canal. E depois fica a aula gravada, gente, lá no YouTube, tá? A aula fica gravada lá, eu deixo. Vai lá, curte nosso canal, assiste, compartilha, tá bom? Deixa comentário, tá bom? É isso que a gente tem que fazer, por um Brasil melhor, por um mundo melhor. E hoje eu quero até agradecer, Maria, não estou conseguindo me ver aqui. Eu quero agradecer hoje, assim, estou muito feliz, sabe? Ontem eu ganhei a certificação de profissional adaptável. Eu fiz um curso na PUC, né, do Rio Grande do Sul, com os professores Leandro Carnal, Nina Silva e Raquel Maia, né? Rachel Maia. Eu fiquei muito feliz. Então, assim, o que é um profissional adaptável, né? É um profissional que desenvolve a inteligência emocional, né? Também estuda e aprimora as finanças pessoais e a liderança. E isso tudo pensando também no entorno, né? É o que eu procuro fazer de maneira, isso é o que se chama de economia sustentável. Claro que eu sou uma empreendedora, né? Tenho essa startup, a Corpus D1, há 12 anos. E claro que o objetivo é ter lucro, tudo isso. Não é a nossa empresa, não é uma empresa filantrópica. Mas isso não exclui a possibilidade de eu fazer também, nós aqui fazermos doações, e como a gente tem feito muita doação de conhecimento, né? O conhecimento ele tem que ser difundido. É por isso que todas as segundas-feiras nós temos o compromisso de ao meio-dia e 30 fazer uma aula e disponibilizar essa aula gratuitamente, tanto no nosso Instagram, ao vivo, e depois essa aula fica lá arquivada lá no YouTube, no canal do YouTube da Corpus D1, e todos podem ter acesso, tá bom? Isso é uma maneira de propiciar igualdade, né, entre todos os profissionais, os que podem pagar os nossos cursos e também os que não podem, e também acesso à informação verídica aos clientes, porque muitas das vezes os clientes só têm acesso à informação comercial, né? Então, divulgação comercial de algumas clínicas, de alguns institutos, que muitas das vezes não condiz com a realidade dos tratamentos ou o sentido, o significado daquela desordem estética, tá bom? Ou de saúde, ok? Dito isso, vamos começar. A aula de hoje é sobre estrias. Se você é um profissional da área de estética, você se depara com essa dificuldade em tratar as estrias. Se você é cliente, ou você tem estrias,
ou conhece com certeza alguém que tem algum tipo de estrias. As estrias, elas podem acometer tanto homens quanto mulheres, porém com uma incidência maior de surgimento nas mulheres, por conta de questões hormonais, também por questões gestação. Então, num período gestacional, a mulher aumenta muito de volume, né, de peso, e em determinadas áreas, como o abdômen, região lombar, glúteo e mamas, elas aumentam bastante, né, por conta da gestação. Então, pode surgir, nesses casos, uma incidência muito grande de estrias durante a gestação, estímulos de crescimento, e também pode acontecer, aí no caso, tanto para homens quanto mulheres, o uso prolongado de corticoide. O uso prolongado de corticoide pode desencadear, sim, estrias, tanto em homens quanto mulheres. Também aumento da massa muscular de forma abrupta, quando a gente começa a fazer um treinamento de musculação muito intenso, de uma hora para outra, também podem surgir as estrias. E atritos, né? Eu gosto muito de falar que o atrito também pode causar estrias. Que tipo de atrito? Tanto o hábito de ficar coçando a pele, o hábito de roupas muito apertadas, calça jeans muito apertada, a lingerie, a calcinha ou para homem, a cueca, sunga muito apertada nessa região, é comum também, é passível de surgir as estrias. Então, assim, dei as principais características de porquê que surgem as estrias. Existem algumas condições patológicas, algumas síndromes que causam estria, mas eu não vou falar sobre isso, tá? Vou falar dessa desordem mais comum, sem entrar em algumas síndromes que também desencadeiam estrias, mas eu não vou falar sobre isso, tá? Vou falar de indivíduos basicamente saudáveis. O que são, então, as estrias? O que é estria? Estria nada mais é do que rompimento de fibras de colágeno e elastina em maior ou menor grau, ok? Vou repetir. O que são estrias? Rompimento de fibras de colágeno e elastina em maior ou menor grau. E isso precisamos ter muito isso em mente. É o rompimento, é uma cicatriz hipotrófica, porque muitas das vezes as pessoas pensam, o cliente, de forma leiga, ele entende cicatriz, só cicatriz hipertrófica, quando a cicatriz está mais alta do que o restante da superfície da pele. E no caso das estrias, nós temos uma cicatriz hipotrófica, ok? Estão acompanhando? Bom, temos aí estrias que são cicatrizes hipotróficas, porque houve rompimento das fibras de colágeno que dão sustentação à pele, as fibras de elastina que dão a capacidade da pele esticar e voltar ao seu estado original. Por isso, elastina com relação, como se fosse um elástico, né? Essa elasticidade da pele. Então, houve esse rompimento e entenda, uma vez rompido, o que nós podemos fazer é amenizar, estimular células, os fibroblastos, que produzem colágeno e elastina que foi perdido. Mas eu não prometo que a pele fique novinha completamente.
Não, eu amenizo. Por quê? Porque uma vez rompida, aquela cicatriz ela deve ser minimizada, deixar imperceptível, ok? Isso é o que é a promessa que nós biomédicos que trabalham com a biomedicina estética ou algum outro ramo da estética, de forma consciente, precisa explicar, conscientizar o cliente, tá bom? Possuidor de cicatrizes hipotróficas da estria, ok? Um outro aspecto que precisa ser levado em conta é que as estrias, elas não são todas iguais. E como elas não são todas iguais, é mister que elas precisem de tratamentos e abordagens totalmente diferentes para cada tipo. Entenda isso. Não tem como fazer protocolo, receita de bolo para tratar estrias. Cada indivíduo precisa ser analisado em todos os aspectos para aí sim o profissional escolher qual dos tratamentos se adapta àquele tipo de estria, àquele tipo de pele, àquele estilo de vida daquele paciente, ok? Tudo isso tem que ser levado em conta. Estria não é tudo a mesma coisa, são muitas variáveis. Por exemplo, você pode ter, o indivíduo pode ter estrias vermelhas ou arroxeadas no início, elas são vermelhas ou arroxeadas, que são aí com um processo inflamatório ainda intenso, com ainda grande capacidade vascular, Você ainda tem ali irrigação sanguínea, por isso esse processo inflamatório. Então, nesse caso, a gente vai dar uma abordagem para aquelas estrias vermelhas ou arroxeadas. Ali há aporte sanguíneo ainda, então a gente vai dar uma abordagem. Existem as estrias esbranquiçadas. As estrias esbranquiçadas finas, independente da quantidade, mas são de calibres finos, são estreitas. Então a gente vai dar uma outra abordagem. Não há um processo inflamatório intenso, não há uma irrigação sanguínea satisfatória, por isso esbranquiçada, a cicatriz está atrófica. E as estrias, nesse caso, são estreitas. Vamos dar uma outra abordagem, diferente da primeira. E um terceiro caso, onde as estrias também são esbranquiçadas, não há uma quantidade de sangue suficiente, não há um aporte sanguíneo satisfatório, o processo inflamatório também não está ativo, porém o espaço entre as paredes é maior, são largas, a estria ela tem um aspecto mais alargado. E aí, nesse espaço da estria, entre uma parede da pele íntegra e a outra parede íntegra, esse espaço, esse pedaço de tecido, essa cicatriz hipotrófica, ela está muito fina. Houve rompimento mais acentuado das fibras de colágeno. Então, também precisamos abordar de uma outra maneira, diferente daquele tipo que a cicatriz é branca, porém as paredes são estreitas. Eu posso fazer procedimentos que ajudem a fechar, a estreitar essas paredes, mas
Quando há uma estria alargada, onde o espaço é bastante amplo, eu preciso tratar com uma outra abordagem bastante diferente, senão não vou conseguir o resultado que eu quero, ok? Tá claro isso? Estria não é tudo igual. Também temos que pensar na região onde as estrias estão, ok? Então, o que eu gosto de dizer, é uma coisa complexa, é lindo de tratar. Eu adoro a área da estética, trabalho há 31 anos, é uma coisa linda, porque não é monótono, cada vez é uma coisa diferente, e há inovações, e há recursos que vão surgindo, e é uma área para quem gosta de estudar, de se aprimorar e que não gosta de monotonia, tá bom? Então, eu expliquei aqui que existem vários tipos de estrias. Eu peguei aqui uma coisa para me basear, para eu não esquecer, que eu vou conversando, vou falando com vocês, daqui a pouco eu posso fugir um pouco, mas por isso hoje eu fiz aqui um roteirozinho para que você consiga acompanhar melhor a minha aula, tá bom? Então, se eu tenho as estrias novas, que são as estrias ainda avermelhadas e ou arroxeadas, mas quem vai ter o tipo mais arroxeada? Depende muito também do grupo étnico. A gente também tem que pensar nisso. Se as estrias estão numa pele caucasiana, fototipo 1, 2, se uma pele está a estria está no indivíduo de fototipo 3, 4, 5 ou 6, também a abordagem tem que ser diferente. Por quê? Porque a gente sabe que fototipos mais altos, tendem a uma hipertrofia com alguns procedimentos. A gente tem que evitar, ok? Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar também que os fototipos 1 e 2 precisam, de repente, de um estímulo de colágeno maior, porque não há uma concentração, a força no colágeno. Não é que não haja colágeno, há colágeno. Porém, a manifestação é um pouco diferente nos fototipos diversos. Então, tem que entender, como eu falo sempre, tem que entender, antes de entender o que colocar, qual tratamento, tem que entender da fisiologia, entender de pele, de fototipo, anatomia, tá? Os níveis da pele, e depois disso, aí a gente começa a pesquisar, a entender e estudar o que é estria. Depois que estudou o que é estria, entendeu bem o que é estria, é que a gente vai pegar no mercado os equipamentos, os recursos para tratar as estrias. Eu vejo que está acontecendo muito diferente. As pessoas pegam o recurso e querem adaptar esse recurso a diversas disfunções estéticas. Não é assim. Primeiro você entende da fisiologia, da anatomia do indivíduo, do ser humano. Depois você estuda a disfunção. Depois que você entender realmente o que é a disfunção, aí você começa a selecionar os recursos que você tem disponível, que há no mercado e que você se adapte, ok? Vamos lá. Então, quando eu tenho estrias novas, que estão com aquele aspecto avermelhado ou arroxeado, o que eu quero? Eu quero indução na produção de colágeno para tentar fechar aquelas rupturas. Por quê? Porque são estrias novas e ali há um processo inflamatório ainda e vascularização sanguínea. Então, por isso que se diz que nessa fase é mais fácil tratar as estrias. Por quê? Porque eu posso produzir ali, estimular um processo inflamatório produzindo células que dão suporte, vão preencher com colágeno, porque precisa haver um processo inflamatório
para que haja produção de reparo e quando ainda temos aporte sanguíneo, esse processo inflamatório é facilitado, tá bom? Precisamos também, como eu falei, regular o processo inflamatório. Então, muitas das vezes esse processo inflamatório ele está exacerbado. O processo inflamatório é benéfico, porém muitas das vezes ele está exacerbado. E essa exacerbação também pode favorecer o rompimento das estruturas da derme, tá? Então a gente tem que fazer regulação, nem tão alto, nem tão baixo, ok? E pensando sempre no reparo do tecido rompido. Isso é o tratamento para as estrias recentes, vermelhas ou arroxeadas, ok? Tá comigo? As estrias antigas. As estrias antigas, elas estão esbranquiçadas. Como eu falei no início, não há um aporte sanguíneo satisfatório, por isso essa aparência é esbranquiçada. E o processo inflamatório agora, ele já não está tão presente, ou ausente. E aí, o que nós precisamos? Nesse caso, precisamos sim estímulo ao processo cicatricial. E quem é que faz o reparo tecidual? Fibroblasto, que é a célula que produz a proteína colágeno e elastina, ok? Precisamos melhorar o aspecto, porque ela está ondulada, né? Ela tá aí, quando há o rompimento, há uma vala, né? Uma hipotrófica, e aí fica aquele aspecto desigual na pele. Então, nós precisamos pensar nesse fator. E também tentar diminuir a espessura das linhas, ok? Isso a gente está pensando aqui em não disfarçar as estrias. Existe um procedimento aí que as esteticistas têm feito, que está muito em voga, que é tentar tingir as estrias. Acontecem duas coisas. Acontece que você está tentando disfarçar, maquiar as estrias que estão ali. E isso não vai interferir na irregularidade da pele. E uma outra coisa que eu falo que também, que eu acho até mais significativa, é que é muito difícil igualar o tom da pele, conseguir o mesmo tom da pele com pigmentos. Então, muitas das vezes, no primeiro momento dá um resultado bom, só que como aquele pigmento vai se desbotando ou modificando de cor, ficam aquelas microtatuagens na região da estria. E a estria continua lá, tá? É por esse motivo que eu não sou a favor desse tipo de procedimento. Eu prefiro realmente tratar as causas da estria, diminuir, melhorar o aspecto, produção de colágeno e elastina, para minimizar o desconforto inestético que são as estrias, tá bom? E pensando nisso, todas os tipos de estria a gente quer aumento de produção de colágeno e elastina, porque estrias são cicatrizes hipotróficas por perda de colágeno e elastina, tá? A gente quer a proliferação e a diferenciação de células que produzam a ação cicatrizante. A gente fala aqui de fibroblastos, mas existem outras células também que facilitam, que corroboram com a cicatrização da pele, tá bom? E hidratação cutânea. A hidratação cutânea é muito importante. E eu vou falar aqui.
hidratação se escreve com H, sabe por quê? Porque a gente está falando de H2O, é água. Hidratar é manter a pele, o organismo com água suficiente. Então, beber bastante água e hidratar a pele de forma externa. Lembra, lá no primário, na aula de ciências, eu sou do outro século, tá? Para mim é primário, né? Agora é ensino fundamental, mas lembra lá no primário, no ensino fundamental, que a professora, vamos fazer um experimento. Pega um copo com água e mistura azeite. O que acontece? São misturas heterogêneas. Óleo e água não se misturam. Se óleo e água não se misturam, passar óleo na pele promove umectação, que é totalmente diverso de hidratação. Óleo não hidrata. Óleo serve para algumas situações? Serve para evitar o atrito. Então, eu gosto de falar, se você é um indivíduo acamado, você precisa sim, além de hidratar a pele, passar óleo para evitar o atrito da pele com o lençol, com a cama, com a maca. Gente, lembra que eu sou fisioterapeuta também, além de biomédica, e trabalhei 12 anos dentro do serviço público. Então, nesse caso, para evitar o atrito, para que a pele não seja danificada, a gente passa óleo. Mas hidratação não é com óleo. Então, hoje, o que nós temos de hidratação são os produtos à base de ácido hialurônico, ok? Então, é muito importante você utilizar produtos que tenham ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um potente hidratante e é acessível. A maioria dos cosméticos de hidratação hoje tem dentro da sua composição ácido hialurônico. É só o ácido hialurônico? Não, tem outras, porém são mais, vamos dizer assim, menos acessíveis, né? Eu gosto muito também de produtos com caviar, gosto bastante, tá? Mas só que são mais caros. Então, quando a gente fala em hidratação, é manter a água dentro do organismo ou na superfície da pele penetrando, tá? Para isso precisa de moléculas que sejam permeáveis, tá bom? Então a gente precisa pensar em hidratar, tanto de dentro para fora, de fora para dentro. Também, se a gente está pensando em de dentro para fora, pensar também na alimentação. Por exemplo, evitar o consumo exagerado de álcool, tá? Por quê? Porque o álcool ajuda a desidratar a pele. Então, procurar ter uma alimentação mais rica, mais saudável em nutrientes. Alimentos que promovam hidratação, promovam ação antioxidante, ok? Vamos lá. Então, a gente já sabe que existem basicamente 3 tipos de estrias e que as estrias são, na sua essência, cicatrizes hipotróficas pela perda de colágeno e elastina. E o que a gente quer é produção de colágeno e elastina, fazer o organismo produzir colágeno e elastina através do estímulo principal do fibroblasto. A gente quer, com isso, estreitar as estrias
Se elas estão muito fundas, nós queremos trazer ela mais para a superfície, para tentar um nivelamento com o restante da pele, não é isso? E com isso manter a pele com um aspecto menos inestético possível, ok? Tentar controlar o surgimento de novas estrias. É isso que a gente quer com o tratamento para estria. Existem alguns tratamentos que nós aqui no Instituto Corpus Deum preconizamos, né, para o tratamento de estrias. Então, como eu falei aqui, nós podemos utilizar, vamos falar, antes de falar dos injetáveis, o que a gente pode pensar? Aí vai depender do grau de habilidade do profissional e qual é tá me fugindo a palavra aqui, a competência, não no sentido de habilidade, mas a competência no sentido de legislação. Então, a gente sabe que a estria ela pode ser tratada com uma esteticista tecnóloga, técnica, pode ser tratada por um biomédico, pode ser tratada por um fisioterapeuta, por um farmacêutico ou até por um médico. Então, vai depender de quem é o profissional que vai tratar, tá bom? Eu vou falar aqui de tratamentos que nós aqui, eu como biomédica, tenho habilitação para trabalhar, ok? Tá bom? Eu não tenho, eu sou esteticista e de nível médio. Então, você vai adaptar para o seu, vamos dizer, o seu nicho de atuação. Por isso que eu falo, o principal é entender fisiologia e anatomia. Qualquer profissional pode entender de fisiologia e anatomia, o conhecimento é livre. Depois, entenda o que são estrias. E aí depois, dentro da sua competência, você vai escolher recursos que corroborem para atenuar os sinais das estrias, ok? Tá claro isso? É isso, vamos lá. Então, eu vou falar aqui de procedimentos que eu utilizo já com muito êxito aqui dentro do Instituto Corpus Deum, tá? Então, o que a gente pode fazer? Existem alguns casos de estrias que são assim, mais acentuados, são bastante inestéticos e causam muito desconforto visual para o cliente. Então, nesses casos, em alguns casos, dependendo de onde a estria esteja, isso acontece muito em nádegas, né? Medial de coxa, nesses casos, muitas das vezes é necessário fazer uma subincisão. Mas eu sou esteticista, eu não posso fazer subincisão. Tudo bem, mas eu estou explicando o que a gente faz aqui. Eu vou dar vários exemplos. Então, aqui também não é comum a gente fazer subincisão, não, só em casos bem assim acentuados de estrias, tá bom? Então, a gente pode fazer subincisão. O que eu uso muito já há muitos anos, o laser, tá? E aí, vamos lá abrir um parêntese. A gente vê muito nos sites, em alguns artigos científicos, a utilização de laser de CO2 fracionado. Porém, lembra que eu falei que não é receita de bolo? Por exemplo, se o cliente, a cliente que tem estrias, for de fototipo alto, fototipo 4, 5,
não é indicado fazer laser de CO2 fracionado. Por quê? Porque alguém sabe? Responde aí. Porque pode aumentar a pigmentação. Laser CO2 fracionado não é indicado para pessoas que têm fototipo alto, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu utilizo laser, mas não utilizo laser para estria de CO2 fracionado. Eu utilizo um laser mais baixo, utilizo aqui laser K-Switch, e aí eu graduo para o tipo de pele, o fototipo de pele e o tipo de estria. O laser K-Switch, ele vai proporcionar estímulo e proliferação tecidual, ele vai promover um processo inflamatório controlado por conta do aquecimento, tá bom? E ele não vai ter o risco de hiperpigmentar a estria. Então, é o que eu falei, que eu não sou adepta daquela questão de fazer tatuagem em cima da estria, né? Fazer aquela tem um nome que fala? Camuflagem. Isso. Camuflagem. Eu não sou a favor, porque vai ficar diferente a tonalidade da pele. Bom, se eu não sou a favor de camuflagem, eu também não sou a favor de utilizar laser de CO2 fracionado em fototipos altos, porque também há uma grande chance de hiperpigmentar a pele, além de trazer um risco de hipertrofia ao redor. Então, dentro, a gente consegue até trabalhar, se for uma estria larga, consegue um efeito de superficializar a estria, porém, nas bordas, há uma chance de hipertrofiar. Então, eu não trabalho com o K-Switch, tá bom? Também a gente pode utilizar a radiofrequência. E aí, tudo isso a gente tem que pensar em que fase estão as estrias. Por exemplo, lembra que eu falei que existem estrias que são brancas, mas que são muito alargadas e que naquela região ali, onde efetivamente está a estria, a pele é mais fina, é friável. Então, nesse caso, não é aconselhável também fazer a radiofrequência. Por quê? Porque há o risco de queimar, porque aquela pele não está preparada, não está apta, não está em condições de receber uma temperatura muito alta. E para trabalhar a estria com radiofrequência, eu preciso pelo menos 40 graus na superfície e dentro uma temperatura maior. Então, muitas das vezes a gente começa com um protocolo para estreitar as estrias, para subir a superfície, para melhorar aquela condição da estria propriamente dita, e depois a gente parte para um outro momento utilizando de repente a radiofrequência. Também a gente pode utilizar o jato de plasma, a mesma coisa. Se a estria for estreita, eu posso utilizar o jato de plasma com eficiência. Porém, se a estria é muito alargada, não tem muito bom efeito o jato de plasma. Também pensar no fototipo, porque fototipos altos tendem a hiperpigmentar com o jato de plasma. Ah, então eu não posso fazer jato de plasma em quem tem fototipo alto? Até pode, porém você tem que tomar outros cuidados, tá bom? Tem que tomar um certo cuidado para utilizar jato de plasma em clientes com fototipos altos, ok? E, finalmente, podemos falar agora dos injetáveis. Então, assim, a gente pode combinar 1, 2, 3 protocolos. Então, posso utilizar radiofrequência, laser injetáveis,
Posso utilizar subcisão com injetáveis, posso utilizar jato de plasma com injetáveis. Vamos pensar, cada caso é um caso. Temos que pensar na condição da pele, o que causa aquilo. A gente tem que pensar em várias coisas, até no estilo de vida do nosso cliente. A gente tem que pensar, por exemplo, tem estria nos flancos, mas essa pessoa é um ser humano e usa uniforme. E o uniforme dessa pessoa é de um material grosso e que prende na região dos flancos. Por exemplo, uma calça jeans ou uma calça de brim. A gente tem que pensar em tudo isso para montar um protocolo. Eu aprendi com um professor há muitos anos, primeira coisa, não prejudicar. Então, a gente precisa entender tudo do universo daquele cliente, não só da estria, para a gente traçar um tratamento que ele dê continuidade. Uma outra coisa também, gente, olha só. Para tratar estrias, não pensa em uma sessão, 2 sessões. Ah, mas eu vou fazer laser. Laser não é milagre, tá? Vai usar laser, mas não é que vai fazer uma sessão e vai resolver. Você começa a ter um resultado muito rápido, você começa a visualizar, porém é gradativo, tá? Então, vamos lá. Pensando nos injetáveis, gente, deixa aí um joinha se vocês estão gostando, para saber se está sendo útil, tá? Esse tema. Então, olha só, se a gente vai utilizar os injetáveis, primeiro, a gente tem que pensar em quê? Na hidratação, não é? Então, a hidratação a gente tem que pensar em quê? Ácido hialurônico. E aí, vamos pensar, pode ser um ácido hialurônico não reticulado, que o cliente vai usar em uso domiciliar, e pode ser um ácido hialurônico reticulado, que nós vamos utilizar aqui no consultório. E aí sim, os níveis de reticulação desse ácido hialurônico vai depender do tipo da estria. Se é uma estria bem superficial, se é uma estria já mais profunda, tá bom? Então, com isso, a gente tem que entender para saber que nível de ácido hialurônico nós podemos facilitar o tratamento daquele cliente. A gente também pode pensar nas vitaminas e aminoácidos. As vitaminas ajudam a reparar também o tecido, elas dão nutrição, porque aquela pele foi rompida, então a nutrição está deficitária. Nós podemos também utilizar injetáveis antioxidantes, né, para restabelecer o equilíbrio da pele. Então, alguns exemplos são ácido hialurônico, silício, DMAI. Também a gente pode utilizar fatores de crescimento, tá? Eu gosto muito de utilizar fator de crescimento, né, que são os hormônios. Fatores de crescimento, hormônios de crescimento são similares. A gente utiliza, são sinônimos, aliás, a gente utiliza muito injetar, fazer os injetáveis com os hormônios de crescimento, que proliferam muito novas células, né? Claro, para isso há de se excluir clientes que tenham tendência a câncer de pele, né? A gente tem que pensar nisso tudo. Então, assim, vou colocar em todo mundo fator de crescimento. É ótimo para as estrias, mas temos que pensar que não é assim. Primeiro, observar se aquele cliente tem tendência, ou tem na família, ou já teve ele mesmo algum caso de câncer de pele. Aí, nesse caso, tem que excluir fatores de crescimento, hormônios de crescimento para tratar estrias. Por isso que eu estou falando que não pode ser receita de bolo.
A gente tem que avaliar cada caso. Então, eu dei aqui tantos exemplos de injetáveis, né? Inclusive, para injetáveis, eu dou sempre monitoria, segundas-feiras, algumas segundas-feiras no mês eu dou monitoria para quem quer se aprimorar em injetáveis, tá? E esses injetáveis, eles podem ser utilizados isoladamente, ou você pode utilizar com algum recurso desses que eu citei, laser, radiofrequência, jato de plasma, ok? A gente pode utilizar em conjunto, tá bom? E também pode-se utilizar, abolir os injetáveis. Por quê? Ah, não, tem que fazer com injetável? Não. Tem cliente que não gosta. Ah, eu esqueci de falar aqui também de carbox. Carbox também pode ajudar nas estrias. Só que carbox, não são enzimas, não são. Mas de certa forma é um injetável também. A gente utiliza ali gás carbônico, mas o que acontece? Tem pessoas que têm aversão à agulha. Tem aversão. E isso aqui, isso é um tratamento que tem que ser prazeroso, de certa forma prazeroso. Isso aqui não é uma sessão de tortura, né? Então, o que a gente precisa? Adaptar ao nosso cliente. Tem cliente que não suporta agulha. Não adianta botar anestésico, ele não gosta, não é nem da dor, ele não gosta da agulha em si. Ele tem pânico de agulha. Então não adianta você pensar em injetável. Então você pode utilizar esses equipamentos que eu falei anteriormente. Então pode usar laser, radiofrequência, o jato de plasma. Você pode utilizar esses procedimentos para tratar. O que vai acontecer é que talvez esses outros procedimentos isolados vão demorar um tempo maior para a resolução das estrias, né? Para melhorar o aspecto das estrias. Uma outra coisa também que eu esqueci de falar, gente, olha só. Tem muitos profissionais que ficam indicando dermoabrasão, ou mesmo peelings de ácido para tratar as estrias. Vamos lá, presta muita atenção nisso que eu vou falar, tá? De repente, se você trabalha com ácido para estria, você vai falar, não, pode não concordar, mas vamos pensar na fisiologia, tá? Esquece o posicionamento, vamos pensar na fisiologia. O ácido, o que ele faz com a pele? Ele diminui a espessura da capa córnea, ele diminui a espessura dos corneócitos. É isso? É isso que ele faz? É isso. Bom, no caso de estria, você tem espessamento dos corneócitos ou você já tem diminuição dos corneócitos? Entende o que eu tô falando? Por isso que eu falo sempre, primeiro anatomia, fisiologia, entender a patologia, a disfunção, depois pensar nos recursos. O que nesse caso os ácidos vão fazer? Vão estimular o processo inflamatório. Tudo bem, mas a tendência é que diminua a capa córnea, diminua a espessura dos corneócitos. Então, você não vai ter um aumento da espessura, que é o que você quer na estria. Houve um rompimento ali. Além disso, o que pode acontecer? Dependendo do fototipo, ou você clarear a pele mais do que o necessário. Por quê? Porque o peeling de ácido, você não tem um controle tão grande quanto você tem com a graduação de um laser, por exemplo. Então, pode até, no caso de uma estria estreita,
você conseguir algum benefício com estímulo de proliferação através do processo inflamatório, porém vai continuar inestético porque a coloração não vai ficar igual ao restante da pele. Outra coisa é a dermoabrasão. Imagine uma pele com a estria branca alargada, onde aquela região está friável, aquela região está com a pele muito fina e você passar um dermoabrasão ali. Dermoabrasão, peeling de diamante. O que vai acontecer? Você vai ferir aquela pele sem a segurança de que o reparo vai ser com fibras de colágeno do tipo 1, porque pode vir aí fibras de colágeno do tipo 4 desarranjadas, principalmente se a pessoa tiver um fototipo mais alto. Então é por isso que eu não, na minha prática, não utilizo nem ácido, nem dermoabrasão para tratar estrias, principalmente as estrias alargadas, ok? Então, esse é o meu posicionamento. Eu volto assim, esse é um posicionamento aqui do Instituto Corpus Derum. A gente já trabalha há muito tempo. Não tenho aqui a pretensão de que o meu tratamento, a minha abordagem seja a única. Eu estou passando aqui a minha experiência profissional, que você, como profissional também pode discordar, ok? Mas eu quero, discordar baseado em quê? Tá? Então é isso que eu sempre coloco. Eu concordo ou discordo, mas sem achismo, baseado em evidências, ok? Doutora Luene, o tratamento das estrias também é individual em relação à cor da pele? Sim, super individual em relação à cor da pele, como eu falei. Por exemplo, uma pessoa com fototipo baixo, 2, 1, 2, 3 menos, então são pessoas mais clarinhas, né? Além de clarinhas, não só o aspecto da pele, mas a gente vê também antepassados e tal, se tem algum tipo de tendência à cicatrização hipertrófica, né, ou a queloides, a gente tem que pensar nisso. E a mesma coisa as pessoas com fototipo alto. Então, por exemplo, se eu vou utilizar um laser de Kisuite, que pode muitas das vezes levar à hipopigmentação, eu tenho que usar com parcimônia naquele paciente, naquela cliente com fototipo alto, 4, 5. É por isso que normalmente eu utilizo 2 ou 3 procedimentos para tratar determinado tipo de estria. Então, por exemplo, eu utilizo algum procedimento que hipopigmenta junto com o outro que hiperpigmenta, sabe? Eu faço esse contrabalanço. É bem diferente. Além disso, as pessoas com fototipos diferentes têm espessuras de derme diferentes, ok? Isso é uma característica, tá bom? Então, assim, isso não faz os fototipos melhores nem piores, apenas diferentes. Eu gosto sempre de falar da diversidade. Falar da inclusão, da diversidade, não quer dizer que nós tenhamos que abolir características biológicas. Entendam isso. Então, assim, fototipo mais alto tem uma característica específica e fototipo mais baixo tem características específicas, tá? Então, assim, a gente pode tratar os variados 5 tipos de fototipo, porém, entendendo que cada um vai ter sua particularidade, ok? Tem mais perguntas? Não. Olha, eu quero agradecer, me dá a lista de todo mundo que entrou, que eu quero agradecer
as pessoas. E hoje foi 1 hora de live, né? Foi. Vocês gostaram, gente? Eu sempre peço, gente, eu gosto tanto de falar. Eu fui falando e nem pedi para vocês mandarem aviãozinho aí para as pessoas, para virem mais pessoas para live. Mas a aula ela vai lá para o nosso canal do YouTube, tá? Corpus Demônio. E vocês podem assistir novamente, deixar comentários. Também podem deixar comentários aqui no Instagram e podem passar para outras pessoas, sejam para clientes. Você tem um amigo, uma amiga que está tratando estrias, mas não está tendo resultado ou quer iniciar um tratamento de estrias, passa essa aula para essa pessoa. Ou se você é um profissional que está iniciando trabalhar com estrias, ou se você está fazendo uma transição de carreira, ou se você tem alguma dúvida, você pode também entrar em contato conosco para tirar dúvidas. Pode demorar que eu não responda no mesmo dia, mas eu sempre respondo, tá? Eu tenho muita gratidão pelas pessoas que me seguem, pelas pessoas que contribuem de alguma forma. E essa contribuição é forma de eu cumprir o meu legado, tá? Então, assim, eu tenho um legado de proporcionar um mundo melhor, né? Então, eu faço a minha parte. Toda segunda-feira, 12h30, eu dou aula gratuita como essa, de forma bem elucidativa, com uma compreensão que eu desejo que seja bem acessível a qualquer indivíduo, seja um profissional, seja um cliente. E se você está assistindo, saiba que eu sou muito grata, porque isso é o que pode fazer aumentar o canal, o alcance do canal, e com isso, que essas aulas tenham um alcance maior. Muitas das pessoas são bons profissionais, mas estão sem recursos financeiros de pagar um curso, pensando que nós saímos aí de um período de pandemia, que muitas empresas fecharam. Então, assim, saiba que toda segunda-feira eu dou aula gratuita aqui no Instagram e depois disponibilizo essa aula no YouTube. E se você tem condições de realmente pagar um curso mais formal, de 6 a 10 de setembro, nós vamos dar a segunda edição, os 7 pilares de sucesso na harmonização de face e de corpo. Deixa eu agradecer aqui as pessoas que entraram. Obrigada, Érica Guimarães. Obrigada, Thiago Tavares. Obrigada, Finha Futebol Clube. O FC, né? Se não foi isso, desculpa, tá? Oliveira, muito obrigada. Eduardo Fã, muito obrigada. Vida Estética, Sheila, muito obrigada. Coutinho Rita, seja muito bem-vinda. Norminha, muito obrigada. Nath, acho que é Silva. Nath Silva, muito obrigada. Valentina Petrônio, muito obrigada. Rose Bayer, muito obrigada. Correia, muito obrigada. Correia é nossa cliente. F. Cóleo Gomes, muito obrigada. Irmara Silvestre, muito obrigada. Edilane Alexandre 336, muito obrigada. Dora Rodrigues, muito obrigada. Nath Alves está sempre aqui, muito obrigada, Nath. D Moto Kio, muito obrigado. Anderson 11 Sena, muito obrigado. Lena Moraes 50, muito obrigada. Oliveira Ivandra, muito obrigada. Gente, entrou Jaciara Granado
e Sara Gabriela Preta. Tá. Sara Gabriela Preta, muito obrigada. Jaciara, muito obrigada. Olha, nossa aula vai estar no YouTube. A nossa aula vai ficar no YouTube, tá? Corpus de Rum. E tô vendo aqui Jaciara Preta. Jaciara, nós aqui somos especialistas em peles negras, em peles pretas. Agora eu fico até confusa, né? Agora o termo certo é preta, né? Então, aliás, eu adoro esse nome. Então, assim, eu também venho eu tenho antepassados negros, minha bisavó era negra africana. Eu trabalho sempre pensando na inclusão, é por isso que eu fiz esse curso lá da PUC e ganhei o título de um profissional adaptado. Qualquer um de vocês que tiver alguma dúvida, entre em contato, a gente responde. E mais uma vez, muita gratidão por vocês estarem aqui assistindo. Saiba que toda segunda-feira, 12h30, nós temos o encontro marcado. Sempre uma aula com novidades, e sempre baseado em estudo científico, em evidências, nada de achismo, tá bom? Ok, tudo de bom. E vamos lá, vamos encerrar? Maria, muito obrigada, luxuosa. Quem não é minha cliente, vem ser luxuosa aqui. Pode ser cliente luxuosa, cliente para fazer tratamento ou luxuosa como aluna. Para nos visitar, doutora, conhecer Também, tem que conhecer o espaço, tomar um café, fazer uma avaliação do seu sagrado feminino, que eu já trabalho com isso há muito tempo. E tem lá o nosso link nos stories de hoje, todos os dias no nosso canal do YouTube. Para quem quer entrar, é só clicar, vai direto. Tá bom. Vamos fazer um mundo melhor, gente. Cada um fazer uma partezinha, tá bom?